Olá, investidores, tudo bem? Hoje a gente vai falar sobre BDRs, ETFs, investimentos em empresas e índices do exterior feitos aqui na própria B3. E hoje temos aqui um convidado especial, Fernando Martim, especialista de ações lá da Levante. Tudo bem, Fernando? Fala, Guimarães, tudo bem? Beleza, tudo bem? Então, Fernando, especialista agora de ações americanas, ações globais. Então a gente vai falar da evolução positiva recente, muito mais opções, Fernando, para investir aqui na B3. Você não precisa só ficar investindo em ações Brasil. Mas antes de começar esse vídeo, como sempre, vai lá, se inscreve no meu canal, deixa aquela curtida e clica na notificação para saber quando tem conteúdo novo. Então, Fernando, acho que em 2 anos para cá aumentou bastante a oferta, de você investir no exterior. Acho que praticamente antes só tinha o IVVB11, que é o S&P 500, que é a bolsa americana. Agora tem o quê? Quase 50 BDRs, é isso? Os BDRs e ETFs são quase 50, e os de ações são mais de 600. Então agora o investidor tem muito mais opções, Lembrando, pessoal, que são BDRs, São esses ativos imobiliários negociados e emitidos no Brasil, mas com lastro, em ações e agora em índices no exterior, Então agora temos uma gama muito maior de opções, Guimarães? A gente tem visto uma evolução, principalmente do ano passado para cá. Você deve se recordar, a gente teve aí a liberação para investidores no geral, isso foi muito interessante. A redução do lote padrão também, de 100 para uma ação, isso também é muito interessante. E a B3 vem aí recorrentemente reduzindo também, ou melhor, aumentando a paridade, que é como se fosse uma espécie de split, que eu acho que o investidor brasileiro já está bem acostumado. Desdobramento, quando você Exatamente. Desdobra, aumenta a liquidez. Exatamente, então está muito mais acessível. Enfim, essa é uma medida para realmente tornar mais acessível o produto. Se a gente pegar, por exemplo, Guimarães, a Amazon, uma estoque, uma ação, são mais de 3 mil dólares. Então imagina você transformar isso em reais com um lote padrão de 100 unidades. Era praticamente proibitivo para o investidor pessoa física. Então temos visto essa mudança e recentemente, mais especificadamente em dezembro do ano passado, essa novidade aí, BDRs e ETFs, que é muito interessante, Guimarães? Temos visto a indústria de ETFs como um todo evoluindo no Brasil, Acho que agora a gente tem, por exemplo, o ETF de renda fixa, o IMAB 11, que é uma cesta de IPCA+, a antiga NTNB. Agora a gente tem o ETF de fundo imobiliário, que replica o IFIX. Então lá atrás praticamente existia só o BOVA11, de ETF. Agora a gente tem o IMAB e tem o IFIX. E especificamente investimento no exterior, acho que são 3 índices assim que são novos, que você pode investir em índice de ações da China, que é o ETF China 11. A gente tem o Europa, que é EURP 11, e temos também o índice global ACWI 11, que é o MSCI global. Então a gente vai falar um pouco mais aqui, Fernando, dos ETFs, que replicam índices. Então fala um pouquinho, acho que é recente agora que a B3 colocou uma nova leva, Acho que a primeira onda foram talvez o IVVB 11 e essa liberação para o investidor que não é qualificado, então qualquer um pode comprar hoje, não tem mais aquela coisa de R$1 milhão. Qualquer R$100 você compra. E agora acho que tem uma terceira onda, que são esses ETFs de BDR. Explica um pouquinho mais. Bom, então veio uma primeira leva em dezembro, Foram, se eu não me engano, 30 ativos liberados e agora vieram mais 12, então temos aí mais de 40 ativos liberados. Eu costumo classificar, Guimarães, em 3 categorias, Os regionais, e a gente consegue ser até um pouco mais específico que esses ETFs que você falou. Então tem, por exemplo, um BDR de ETF específico para o índice do Reino Unido, um específico para Taiwan, um específico para a Alemanha, enfim. Então a gente tem ETFs regionais bem interessantes. A gente tem outros setoriais, então a gente tem biotecnologia, por exemplo, healthcare global, tech global, enfim, são veículos que ainda não estão... que a gente é muito carente no Brasil, que esses ETFs, não os BDRs e ETFs, ainda não conseguiram atingir. Finalmente, vamos dizer assim, está chegando a globalização na B3, Quer dizer, você acessava só a Bolsa dos Estados Unidos, agora você consegue acessar índice de empresas em Londres e não só um índice global, um índice do mercado inteiro, como é o S&P, como é o FTSE, que é em Londres, uma coisa específica. Então você vai acessar a tecnologia, vai acessar a biotecnologia. Então o Fernando, ele é o responsável pelo produto internacional na Levante, investimento global. Então, uma carteira de BDRs, listadas aqui na B3, tem ações e tem índices de BDR e também uma carteira no exterior. Então, fala um pouquinho aí de talvez 3 índices assim setoriais que chamaram a sua atenção
nessa nova leva que a B3 colocou no ar aí? Então, Guimarães, acho que são 3 ativos bem interessantes aí para o investidor olhar com bastante carinho. Tá? O primeiro deles é o BDR de ETF de ouro, né? Porque você vai ter ali uma proteção na sua carteira, né? E esse ouro cotado em dólares, então é como se fosse uma proteção aí de via dupla, né? Até o investidor, acho que ele já estava acostumado, né, Guimarães, com essa... acho que já fazia via fundo e agora acho que tem a possibilidade de fazer Exatamente. via ETF, que é bem melhor. É melhor e tem uma melhora tributária, vamos assim dizer, né? Sim. Então a gente tem outro ativo bem interessante que a gente gosta bastante, é o BDR de ETF da Ásia, ex-Japão, sem Japão. Então pega empresas de praticamente toda a região, né? E aí são empresas com caráter de growth bem interessante. E a gente sempre costuma falar aqui, né, Guimarães? A China ela quer dobrar o seu PIB até 2035, então não pode faltar um ativo nessa região aí na sua carteira. E deve ter, obviamente, Coreia e Taiwan também. Exatamente. Né? Então tem chamados tigres asiáticos. Exatamente. Aí você acaba abocanhando empresas interessantes, né? Empresas de semicondutores, a própria Samsung, enfim. Então, a minha visão é um ativo que realmente não pode faltar na carteira. E por fim, outro ativo que a gente gosta bastante, aí é mais uma questão tática, né? Não sei se você concorda, Guimarães. Temos aí agora, por questões macroeconômicas e de rotation, uma pegada value no mundo, né? Então, alguns ETFs específicos de Europa a gente gosta bastante e a gente tem, por exemplo, do Reino Unido, que é bem interessante, bastante carregado em empresas de valor, com atuação global, consumo, financials, commodities também, enfim, então é um ativo que a gente está bastante de olho. Eu recomendo aí o investidor olhar com bastante carinho. Lembrando que não é uma recomendação formal, né? Mas acho que é um pontapé inicial aí para o investidor olhar. Bom, pessoal, estão fazendo um resumo aqui dessas 3, né? Não é recomendação de compra, tá? Mas são ideias de investimento, ideias de diversificação na sua carteira. Lembrando que eu sempre falo aqui que esse é o último almoço de graça, você diversificar bastante a sua carteira. Então a gente tem um BDR de ETF de ouro, né? Esse é mais clássico, já é mais conhecido, né? A gente tem um Ásia, né? Ações asiáticas sem Japão. E a gente tem ações de empresas listadas em Londres, né, no Reino Unido, mais voltadas para valor, né? Eu já falei aqui no meu canal esse vídeo, né, sobre ações de valor versus ações de crescimento. Esse ano as ações de valor estão dando um troco aí, estão virando o jogo para cima das ações de crescimento. Mas, né, pessoal, como sempre, você vai me perguntar, poxa, muito legal esse conteúdo e tal, mas tem alguma recomendação? O Fernando tem uma recomendação aberta lá no canal dele do YouTube. Vou deixar o link aqui. Tem um vídeo, né, dessa recomendação aberta, um BDR que você pode comprar aqui na própria B3, né? Acho que ele está dando um spoilerzinho. Dá mais ou menos aí qual que é o setor desse BDR ou não? É muito spoiler. É uma empresa dos Estados Unidos e aí, é claro, evidentemente uma empresa mais ligada ao setor de tech, aí, de softwares. Talvez alguns de vocês já conheçam. Mas enfim, é uma empresa que a gente gosta bastante e a nossa recomendação aberta aí. Confira lá o primeiro vídeo do canal. O canal tá bem fresco ainda, né? Tem aí apenas um mês, a gente já falou de GameStop, que é uma ação que deu o que falar aí, tá dando o que falar na verdade nesse ano. E aí a gente vai também trazer detalhes sobre os resultados, vamos falar essa semana aí sobre os resultados de Airbnb, enfim, então é um conteúdo aí bem interessante sobre análise de empresas internacionais. Bom, Fernando, então o seu canal vai ter vídeo, então o meu aqui, né, o pessoal já conhece toda quinta e domingo, qual que é a frequência aí, que dia que vai o vídeo lá no seu canal, falando de investimento no exterior, né? Vídeos semanais toda quinta-feira, pessoal. Então lá, vou deixar o link aqui na descrição do vídeo, tem esse vídeo que o Fernandão gravou, né, sobre BDRs, né, de empresa americana e empresa tech, né, que é o sexy aí do momento e é o futuro realmente, eu diria, do mercado, né, apesar do troco, de certa forma, que as empresas de valor estão dando, né, tecnologia realmente é futuro, você está falando de um índice, talvez, de empresas que nem existam e não estão no índice ainda, né, então realmente é bem interessante. Então, acho que para finalizar, como você enxerga esse mercado, então, de BDRs? A gente não falou aqui, mas está crescendo bastante a liquidez. Como que você está vendo esse mercado? Bom, é um mercado que tem crescido muito, né? A gente acompanha até os boletins aí que a B3 emite mensalmente. O volume tem crescido muito, né? Então, tem a métrica lá do ADTV, né? Que é o volume médio diário, né? Enfim, a gente vê aí, por exemplo, o BDR de ETFs, começou ali com menos de 10 milhões de volume médio diário, já está acima dos 30. Né? A gente vê um interesse muito grande, não só do investidor pessoa física, como dos institucionais também. Então, enfim, é uma onda que a gente acredita que não vai parar.
não é modismo, né? Chegou para valer. Né? É que eu acho que tem dois benefícios muito grandes, né? Você que está assistindo aí. Então você vai comprar pelo home broker, pagando barata a corretagem, né? No passado você tinha que investir em S&P 500, pagando taxa de administração de banco de 2% ao ano, todo ano, né? Ao passo que agora você paga só uma corretagem, né? E a taxa de administração dos BDRs, né, dos ETFs, é bem mais baixa, né? 0,2, 0,3. Exatamente. E você tem essa profusão. E tem a questão tributária, né? Por um lado é positivo ser já os 15%, né? Só que aí você tem que recolher sempre o DARF, né? Então, enfim, tem um lado bom e ruim, né? Vamos dizer assim. E você tem que recolher, né? Ao passo que você vai, de repente, uma renda fixa, tem que esperar lá aquela tabela regressiva, Exatamente. né? Acho que essa também é a questão que importa bastante, né? Tem algumas questões que o investidor sempre tem que ficar atento, né? A primeira delas é sempre lembrar que é um ativo essencialmente dolarizado, né? Isso é para o bem e para o mal. A gente aqui destaca, né, que, enfim, por uma questão de diversificação, é interessante você ter ativos dolarizados ou em moeda forte, né? Enfim, a gente está falando aqui sobre Reino Unido, por exemplo, poxa, é em moeda forte, né? Não necessariamente em dólares. Então, se nós tivermos um cenário aí, talvez de dólar para baixo nesse ano, né, a gente pode ver o retorno desses BDRs aí numa perspectiva mais negativa. Mas isso não significa que ele é necessariamente ruim para a sua carteira, né? Lembrando, né, pessoal, o Guimarães falou, diversificação é o último almoço grátis, né? E tem uma outra questão que o investidor também tem que ficar atento, é a questão do spread, né? O spread que vai pagar. Lembrando que alguns desses ativos ainda não são muito negociados, né? Tem-se informador de mercado, é organizado, enfim, mas você tem que ficar atento aí a quanto você paga na diferença entre o preço do BDR em dólares e o preço em reais aqui no Brasil. Então tem que ficar bastante atento para ver se você não está levando aí gato por lebre, né? E sempre pensar, né? Acho que quando você coloca em dólar, né? Que mesmo estando aqui no Brasil, acho que faz mais sentido você olhar o retorno em dólares, né, dessa carteira. É claro que a hora que você compõe, né, justamente a carteira em dólar, ou ouro, ou ação americana, ou ação asiática, quer dizer, você vai ter um hedge, né? Você vai ter uma proteção. Né, naquele cenário que vai tudo mal, só o dólar subiu, né? No primeiro trimestre, por exemplo, né? Foi um dos melhores desempenhos, né? Exatamente. E VVB11 chamou atenção ali na frente, porque o dólar subiu, Bolsa Americana também, né? Então você fica comprado, né, no dólar e comprado naquele índice de BDR que ele replica, né? Então, só para a gente encerrar, os 3 BDRs aí que o Fernando comentou. Então, ouro, cotado em dólar, você tem Ásia sem o Japão e ações de empresas listadas no Reino Unido com um perfil mais de valor, né? Então você vai ganhar o que essa bolsa subir, né, do que esse índice subir, mais o câmbio eventualmente. Exatamente. Então é só para o investidor ficar atento aí. Às vezes ele vai lá e compra um BDR de Apple, por exemplo, a Apple sobe 20% no ano, mas se a gente tiver um cenário aí de baixa no dólar, se o dólar de repente sair dos 5,60 atuais para R$5, você vai ter essa variação aí, entre aspas, negativa no seu investimento, mas como o Guimarães falou, é um ativo internacional, talvez faça mais sentido você analisar o retorno dele em moeda original mesmo. E é isso, né, pessoal? O Fernando é um especialista então, de ações olhando a carteira internacional, então ele fica focado nisso, né? Como eu falei, tem uma recomendação aberta lá de um BDR, tá? Vou deixar o link aqui na descrição do vídeo. Se você gostou desse conteúdo, né, dá aquela curtida, se inscreve lá no canal do Fernando, toda semana conteúdo aí sobre investimento no exterior, BDRs, ETFs, ações globais, né? É o mundo agora, né? Não é mais só Brasil, né, Fernando? Exatamente. Então é isso, agradecer a presença do Fernando aqui no canal. Obrigado, Fernando. Isso aí. Aquele abraço, se inscreve lá no canal dele, o cara é fera, um abração, até a próxima. Tchau, Espero tchau. vocês lá, pessoal. Um abraço, até mais.